Outra flexão que acontece com as palavras é a flexão de grau. Flexão de grau acontece com substantivo e adjetivo. No caso do artigo, não acontece a flexão de grau, tá? Do substantivo, o grau pode ser aumentativo ou diminutivo. E o aumentativo pode ser sintético ou analítico, assim como o diminutivo também pode ser sintético ou analítico. Tem a mesma subdivisão aí. No caso dos adjetivos, nós vamos ter o grau relativo e comparativo, mas esses graus nós vamos estudar com a professora Aline, tá certo? No próximo vídeo. O grau do substantivo, então, como nós vimos, eles podem ser analítico ou sintético. Daí a gente pensa, o que é analítico e o que é sintético? Analítico é referente à análise. E o que é uma análise? É quando a gente analisa alguma coisa em partes separadas. Quando se vai fazer uma análise, precisa ver parte por parte de um corpo, de um determinado objeto. E sintético é relativo à síntese. Síntese quer dizer em resumo. Então, quando eu tenho uma coisa que é sintética, ela é resumida. Vamos ver como isso vai se aplicar na classificação de grau? Então, olha só. O aumentativo e o diminutivo. Nós temos o aumentativo analítico. Olha só, o aumentativo analítico é formado por duas palavras. Então, olha só, analítico, lá em cima, nós temos que tem a ver com partes separadas. Casa, enorme, são duas palavras separadas que dão a ideia de aumento. Copo, grande. Nariz, grande. Cão, enorme. E quando nós temos o sintético, as duas palavras são resumidas em uma só, é feita uma síntese. Então, casarão, copázio, narigão, canzarrão. Via de regra, os aumentativos, eles recebem ão, zão ou zona para formar o sintético. No caso do diminutivo, nós vamos ter o analítico, que vai formar casa, pequena, copo, pequeno, nariz, pequenino, cão, pequeno. Duas partes. E o sintético, que é aquele que junta casinha, copinho, narizinho, cãozito. Via de regra, as terminações inha, zinho, ito, zito são usados para formar o diminutivo. Algumas formações de grau não seguem a regra, então eles são chamados de irregulares. E tem alguns muito diferentes que vale a pena a gente conhecer. Aqui nós vamos ter apenas uma relação de exemplo. Então, veja só o aumentativo e o diminutivo. Nós vamos ter essa relação. Veja só, essas palavras, elas estão no grau normal, no que a gente chama de grau normal, que na verdade não é um grau, é quando não sofreu ainda uma variação de grau. Então, nós vamos ter bala, balaço, barca, barcaça, boca, bocarra, cabeça, cabeçorra, corpo, corpanzil, faca, facalhão, facalhás, forno, fornalha, gato, gatarrão, gatásio, homem, homenzarrão, poeta, poetastro, rapaz, rapagão, vidro, vidraça e voz, vozeirão. Eu posso fazer bala, balão? Não posso, porque balão é uma outra coisa, não é o aumentativo de bala. Barca, eu posso fazer barcão? Posso, ou barcona. Esses aumentativos, no entanto, eles são classificados como irregulares e são aceitos pela norma culta. Alguns aumentativos que a gente faz coloquialmente podem não ser os aumentativos aceitos pela norma culta. É preciso sempre pesquisar e investigar isso, em caso de ter necessidade de estudar isso mais a fundo, certo? No diminutivo, então, nós temos essa lista. Olha só como fica o diminutivo irregular dessas palavras. Cão, canito. Corpo, corpúsculo.
diabrete, flauta, flautim, frango, frangote, globo, glóbulo, gordo, gorducho, homem, homúnculo, lugar, lugarejo, obra, opúsculo, poema, poemeto, povo, populacho, rabo, rabicho. No caso de flauta, por exemplo, nós podemos falar flautinha? Podemos. Também é aceito. Flautinha é regular, flautim é irregular. Diabinho é regular, diabrete é irregular. Casinha é regular, casebre é irregular. Então, nós temos muitas outras palavras que formam um diminutivo e um aumentativo irregular. Essas aqui são apenas um exemplo. Ficaram curiosos? Tem muita coisa para desvendar e para descobrir na língua portuguesa, não é verdade? Bom, agora então nós finalizamos essa parte e em seguida vocês vão ter uma atividade para ser feita, tá certo? Lembrando que no livro Português, Conexão e Uso, vocês vão encontrar na página 125 a 130, vocês têm lá atividades relacionadas a esse conteúdo que nós estudamos. No livro Português Linguagens, vocês têm também nas páginas de 111 a 114 atividades relacionadas a esse conteúdo. Tá certo? Até mais!